Hoje estamos a bordo do Jeep Grand Cherokee, o SUV mais caro, mais luxuoso e o maior SUV da Jeep à venda aqui no Brasil. Custa aproximadamente R$600 mil e é importado diretamente lá dos Estados Unidos. Tenho certeza que você vai se surpreender com todas essas características desse SUV bruto aqui da Jeep. Então fique até o final e acompanhe todos os detalhes desse carro. Meu nome é Luciano e você está no carros.com. Por estarmos falando de um SUV híbrido plug-in, ele tem a possibilidade de fazer o carregamento da bateria por aqui. Infelizmente é um carregamento lento, que vai demorar cerca de 2 horas e meia usando 7 kW. Poderia ser um carregamento mais rápido. Entrando aqui na parte interna, a gente vê algumas possibilidades que você tem com esse SUV da Jeep. Você tem a possibilidade do híbrido, onde ele vai mesclar a condução do motor a combustão com o elétrico, apenas o elétrico, onde você consegue rodar aproximadamente 30 km apenas em 100% elétrico, e o modo e-Save, que você pode carregar a bateria usando o motor a combustão ou até mesmo pode salvar a carga da bateria atual para você usar futuramente. Por exemplo, você carregou a bateria, vai rodar na estrada, mas quer usar a bateria para rodar dentro da cidade, você pode salvar para futuramente usar. Se vocês observarem aqui, assim que eu liguei a ignição, o volante e o banco também ajustou. Quando eu saio do carro, ele também volta o volante e o banco para eu ter uma facilidade na hora de sair. Mas esse SUV é tão alto que ele merecia talvez um estribo elétrico, justamente porque ele tem uma altura em relação ao solo bem exagerada e talvez algumas pessoas sintam alguma dificuldade na hora de sair do carro. Se a gente olhar aqui para a lateral do Jeep Grand Cherokee, a gente vai perceber que ele tem essas luzes aqui, muito comum em carros estadunidenses, americanos. E como ele é um carro importado de lá, mantiveram essa luz aqui, que eu acho muito bonita à noite e chama bastante atenção. Aqui na dianteira, a gente percebe como o Jeep Commander seguiu bastante tendência que existe aqui no Cherokee. A gente percebe pelos faróis bem afilados, por essa frente aqui, ó, cortada. É uma frente bem reta, passa bastante sensação de ser um carro muito robusto, bastante bruto. Continua com esses 7 elementos da Jeep aqui, bem característicos de todos os modelos. Ele possui essa câmera frontal aqui. Essa câmera frontal ainda tem a possibilidade de você limpar com um jato d'água. Os faróis têm iluminação Full LED, é uma iluminação feita por espelhos, não por projetores. Logo abaixo ele também tem iluminação auxiliar, os faróis de neblina, muito legal, e também os sensores de estacionamento dianteiro. Algo que eu acho que deu essa sensação de mais brutalidade para o Grand Cherokee é essa barra cromada aqui na parte inferior do para-choque. Algo bem rústico, e que eu acho legal um SUV desse porte ter. Aqui para as laterais temos essas belíssimas rodas de aro 20. Nos Estados Unidos ainda tem rodas maiores, opcionais, de aro 21. Os pneus aqui ele está calçado com Pirelli Scorpion, com perfil do pneu 265/50. Uma roda muito bonita, possui esse acabamento meio cinza escurecido. Eu achei que realmente combinou perfeitamente com esse carro. Os retrovisores nessa versão são em black piano e possui essa barra cromada aqui, que realmente, novamente, dá uma sensação mais rústica para esse SUV, que eu acho que combina muito. Assim como essa barra cromada em volta da moldura dos vidros. As maçanetas nessa cor aqui parece que elas são pouco mais escuras, talvez um preto. Bom, é o que eu acabo percebendo. Ele também tem o nome Grand Cherokee com esse azul por volta das letras, justamente por ser uma versão 4xE e lembrar um pouco mais a eletrificação. Também tem a bandeirinha aqui dos Estados Unidos, algo que eu achei muito legal. O retrovisor possui câmera para o sistema 360 graus, eles são rebatíveis eletricamente, possui sensor de ponto cego e eles também são aquecidos. Tem a chave presencial com abertura 100% presencial, então você fecha por aqui, abre a mão colocando por dentro da maçaneta. O bocal aqui para o combustível, é um carro que não é flex, é apenas a gasolina. E aqui na parte traseira a gente percebe como esse carro também tem muita... O Commander recebeu muita influência desse carro aqui. Possui essas lanternas bem afiladas também, Full LED, tanto na dianteira quanto aqui na traseira. Possui essa régua que interliga as lanternas, porém a lanterna em si não tem nenhuma iluminação conectada. Novamente o nome Jeep aqui, com esse bordado azul, para fazer referência à eletrificação. E aqui o nome 4xE, o nome dessa versão. Possui esse acabamento cromado aqui, essa régua cromada que eu acho muito bonito. A luz em LED para ré e também as luzes de neblina traseiro. A gente abrindo aqui o porta-malas, estamos falando de um porta-malas bem generoso, com abertura 100% elétrica, mas você não consegue
fazer a abertura arrastando os pés. Ele possui essa cortininha aqui e é um porta-malas muito grande. Ele poderia ser maior, porém ele acaba sendo um pouco menor justamente por termos um step que não é temporário. É aro 19, porém você consegue rodar por muito mais tempo e uma velocidade muito maior. Aqui do lado temos o carregador dessa versão, temos também o kit de triângulo e também do macaco para você levantar o carro. Para você fechar o carro, aliás, tem uma curiosidade. Aqui no Brasil, pelo menos, esse carro não é 7 lugares, mas tem o logo aqui airbag, sem sentido algum. Porém, para você fechar a tampa do porta-malas, nessa versão aqui, é na lateral aqui do tampa do porta-malas, justamente por esse carro ser tão alto que algumas pessoas com certeza não conseguiriam apertar o botão aqui. Como ele não tem gesto, então apertar aqui do lado faz muito mais sentido. Ele também possui essa iluminação aqui, além da iluminação lá dentro para o porta-malas. Isso faz com que em uma rua escura, por exemplo, à noite, você tem iluminação até para os pés. Eu acho isso muito legal. E agora a gente vai dar uma olhada no espaço interno traseiro dele e com certeza vocês vão se surpreender. A gente entrando aqui, como eu falei para vocês, é um carro tão alto que merecia talvez um estribo lateral, mas no geral eu pelo menos consigo entrar com certa facilidade. Talvez pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, talvez sinta mais dificuldade na hora de subir no Cherokee. Então a borda aqui do Cherokee, eu tenho 1,67 m, o banco está ajustado para dirigir com o máximo de conforto e sobra quase 2 palmos esticados aqui de mão. Se vocês observarem, aqui a parte de trás do banco, todo em plástico duro, então talvez uma criança que vai aqui, se for chutando o banco, o motorista não vai sentir. O mesmo acontece para o passageiro, tem porta-revistas aqui, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Ele tem uma redinha aqui, típica de carros mais executivos americanos. Eu acho isso aqui muito legal. Você pode levar uma criança aqui, talvez um bebê, e para o sol não bater tão forte, você pode levantar essa cortininha. O acabamento aqui é muito bom, todo um acabamento macio, essa imitação de madeira, a maçaneta com esse acabamento em cinza, assim como esse friso aqui. Aqui já é um couro mais macio, porta-copos, porta-objetos, opção de travar e destravar as portas por aqui, tem todas as portas, e o vidro que não tem função um toque. Infelizmente, um carro desse nível merece ter. E além desses mimos que a gente tem a mais aqui no Cherokee, também temos a ventilação traseira, temos 4 portas USB, então temos um USB, 2 do USB-C e 2 convencional, temos uma tomada 250 volts e também aquecimento dos bancos traseiros. Temos cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, também com apoio de braço traseiro e também Isofix. Algo que eu acho muito legal. Temos iluminação também traseira e também temos PQP para todos os ocupantes, inclusive lá para o motorista, que eu vou mostrar agora. Agora vamos dar uma olhada aqui na parte interna dianteira do Grand Cherokee, que é a parte que eu mais acho legal. Primeiro vamos dar a partida. Aqui eu desliguei o carro, que ele estava ligado. Vamos dar a partida e vocês vão observar que o volante vai se ajustar e também os bancos. Mas antes da gente comentar outros detalhes do interior do Cherokee, vamos começar pela porta. O mesmo acabamento da traseira, acabamento macio, imitação de madeira. Ele está com esse acabamento, 2 memórias para o banco do motorista. Temos também acabamento em couro, com costura aparente, controle para os 4 vidros elétricos, travamento dos vidros traseiros, também regulagem elétrica dos retrovisores. O sistema de som é assinado pela Alpine, de altíssima qualidade. Temos um porta-objetos, um porta-copos, aqui você aciona ou não o freio de estacionamento e aqui você abre o capô. Temos airbag para o joelho, aqui você regula a iluminação dos botões da parte interna e aqui das mídias, tanto do painel quanto da multimídia. Esse acabamento em madeira que eu comentei nas portas segue por todo o painel. Aqui realmente parece mais uma imitação de madeira, diferente do volante, que tem uma textura um pouco diferente e até mesmo um material mais sólido. Eu acredito que aqui talvez seja madeira, mas pelo painel não. O legal é que a Jeep ela conseguiu fazer algo muito interessante, não só no Cherokee, mas em geral em todos os carros da Stellantis seguem essa mesma receita, que é o que? Um visual muito bonito no interior, é um painel bem bonito,
segue aquela tendência de ser minimalista, mas mantém todos os botões, todos os comandos físicos à mão. Então aqui você tem a regulagem do ar-condicionado de 2 zonas, aqui você aumenta a temperatura, aqui diminui, aqui a ventilação e aqui para o passageiro. Temos o aquecimento dos bancos dianteiros, tanto para o passageiro quanto para o motorista, assim como a ventilação. Aqui você consegue controlar a multimídia também. Aqui é o volume da música ou da mídia que está tocando, você consegue colocar no mudo e também desligar a tela. Temos aqui os comandos convencionais, como todo carro. Você também tem um porta-objetos aqui, que também serve como carregador por indução. Também temos 4 tomadas USB, sendo 2 tipo C e 2 convencionais. Também a entrada auxiliar HDMI, que aliás você pode até mesmo conectar um videogame e jogar videogame nesse carro através dessa tela aqui, que atualmente aqui no Brasil está ativada. Do lado do motorista, você não consegue ver justamente por ele ter uma película ali, e aí a Stellantis fez com que essa tela conseguisse funcionar aqui no Brasil usando esse truque. Mas o passageiro consegue visualizar, você consegue conectar algum áudio aqui através do USB ou Bluetooth e também auxiliar. Pode ouvir rádio independente, você também consegue conectar algum vídeo aqui pela tomada USB e até HDMI. Eu conectei o Xbox nesse carro e funcionou perfeitamente. Aqui você tem alguns alertas e aqui alguns controles do carro. Aliás, você também tem algumas possibilidades de ligar a câmera quando o carro está em movimento, algo que eu achei muito legal. Aqui na multimídia do carro temos algumas funções muito legais. Se a gente vir aqui para a Home, a tela inicial, temos aqui algumas preferências, então eu coloquei para colocar a mídia que está tocando. Temos o mapa nativo do carro, com alerta de radar ativo, algo que eu só encontrei no Cherokee até hoje, e aqui também algumas ligações. Você também tem algumas possibilidades aqui na parte inferior, como a mídia que está tocando atualmente, aqui o sistema de conforto, né, do ar-condicionado, que você pode ligar, o aquecimento, a refrigeração dos bancos dianteiros, também controlar por zonas independentes o ar-condicionado, a velocidade, o automático, enfim, você tem todo o controle aqui na tela, mas também tem um comando físico que eu acho muito legal. Aqui o mapa que é nativo e você tem diversas configurações, aqui o Android Auto e aqui mais algumas configurações do carro, que tem os controles principais, os básicos, como o retrovisor eletrocrômico, para você desligar a tela lá do passageiro, desligar a tela aqui do condutor, a câmera 360 graus, que tem uma qualidade muito boa e também tem guias aqui que você, conforme vira o volante, ela vai girando. Tem a câmera traseira, câmera frontal, a câmera da grade, né, um pouco mais superior, e aqui também a câmera traseira, que você tem a câmera ali um pouco acima da placa e lá no aerofólio próximo. Aqui a câmera dianteira, que aliás você também tem como limpar. Algumas funções também do sistema híbrido estão aqui, então você tem como ver o fluxo de energia com o carro andando, então você consegue saber como que o carro está gerenciando o modo híbrido, histórico de condução, programas, você pode programar aqui o carro para quando o carro quer carregar, você deixa conectado a noite inteira e o carro vai gerenciar quando vai começar a carregar ou descarregar. Aqui no Brasil não faz muito sentido isso. E tem a climatização programada. Então, digamos que você vai trabalhar todo dia às 7 horas da manhã, você consegue programar o carro para ligar todo dia a climatização às 7 horas da manhã, que aí quando você chegar no carro, o carro já vai estar mais gelado ou quente, dependendo da sua região. O modo e-Save, que você pode selecionar a opção para economizar a bateria ou carregar a bateria, isso usando o motor a combustão. E também temos a configuração de carga aqui para você ajustar como vai funcionar a tensão de onde você mora e como vai carregar o carro. E aqui ainda mostra o tempo estimado com 120 volts e com 240 volts, que no caso para carregar a bateria dos 61% até os 100% levaria 1 hora e 4 minutos. Temos algumas configurações aqui do painel off-road. Também temos aqui no caso o ângulo de direção e mostra ali no painel. Você também tem como bloquear alguns medidores, como a temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo do motor, pressão do motor. Como está desligado, não vai aparecer nada. Temos o eixo lateral, o quanto o carro está lateralmente inclinado, também mostra a longitude, modo de terreno e também aqui a câmera frontal para você fazer um off-road.
Algumas outras configurações é mais dos sistemas do carro, então você tem como configurar o modo da tela, o brilho da tela, se quer no modo automático ou não, e ele tem perfis também, então de acordo com o seu perfil você pode deixar salvo várias funções do carro. Você também tem como configurar os assistentes de segurança usadas através dessa tela aqui, o sensor de estacionamento, alerta de ponto cego e todas essas babás eletrônicas através aqui da tela. Temos a direção elétrica também, configurar a hora, data, o telefone, a voz, a navegação, câmera, retrovisores e também as luzes. E por falar em retrovisor, aqui no retrovisor central dele, ele tem duas opções: o retrovisor convencional que todo carro tem, mas puxando essa alavanca, aliás, ele é um retrovisor fotocrômico, assim como os retrovisores laterais também, seja do passageiro ou do motorista. Você puxando essa alavanca, ele vira uma câmera. Dessa forma, caso eu leve alguma coisa lá no banco traseiro, que ultrapasse um pouco o porta-malas e acabe tampando o vidro traseiro, você consegue ligar a câmera e aí você tem a visão da traseira. Você consegue também configurar a altura e também a luminosidade dessa câmera. Isso é muito legal e uma função bem útil. Outro carro da Stellantis que eu vi que tem essa função também é a Ram 1500. Aqui no teto temos muitas funções do carro. Aqui você consegue apenas abrir o teto ou fechar. Aqui você consegue erguer apenas um pouco o vidro do carro. E aqui também tem a função apenas da cortininha que você consegue fechar ou abrir. Temos iluminação Full LED para todos os ocupantes. E também temos um porta-óculos aqui. No porta-sol, tanto para o passageiro quanto para o motorista, tem espelho com iluminação em LED também. E o teto desse carro é todo nessa cor preta, que eu acho muito bonito. E também tem aqui, ó, PQP para todos os ocupantes. Esses microfones aqui servem para o sistema anti-ruído. Basicamente, ele possui noise cancelling, como nos fones de ouvido. Então ele inverte a frequência do som que está passando lá fora e manda aqui para dentro da cabine, fazendo com que ele meio que cancele o ruído externo. Eu acho isso muito legal e é difícil ver esse sistema em carros aqui no Brasil. Realmente são carros mais caros e mais premiums. E lembrando que logo acima da multimídia também temos alguns comandos físicos. Aqui você consegue ativar ou desativar o One Pedal, que você dirige com um pedal e ele vai regenerando energia de uma forma mais intensa. Aqui você tem o Lane Assist, que é o assistente de permanência em faixa, que você pode desativar ou ativar por aqui. Aqui é o controle de estabilidade e tração, o alerta, que é bem suave esse botão aqui, bem legal. E aqui para você desativar o sensor de estacionamento traseiro, e aqui você liga ou desliga a tela para o passageiro. Aqui no volante temos um volante muito bonito, revestido em couro, com essa costura aqui bem aparente. Ele possui vários comandos aqui para a mídia do carro, então você consegue controlar o painel através desses botões aqui. Você consegue mudar algumas funções aqui através dessas teclas. Então eu posso, na informações dos veículos, eu tenho economia de energia, então mostra a média que eu estou fazendo, como que eu estou usando o motor a combustão ou elétrico. Temos a temperatura do motor, temperatura do câmbio. Isso é muito legal. Então é um carro bastante completo nesse quesito. Temos também a pressão do óleo, o quanto o óleo do motor dura até precisar fazer uma revisão novamente. E aqui a pressão dos pneus. E aí você apertando para cima, você tem a informação do motorista, que é o Drive Assist, mostra se o carro está andando na faixa certinho, e também a distância para o veículo da frente. Temos as informações comuns do carro, como a quilometragem e também o RPM do motor, conta giros. Arrastando novamente para cima, tem as configurações do Head-Up Display lá na frente. Você consegue configurar a altura e também luminosidade. Você tem algumas outras configurações do carro que você também consegue controlar através da multimídia, mensagens ou erros se tiverem presentes aqui. Sistema de áudio, que nada mais é do que um Android Auto ou a rádio, por exemplo. Off-road, onde você consegue controlar a tração através daqui, o modo rock, esporte. E aí quando eu coloco no modo esporte, por exemplo, ele automaticamente liga o motor. Quando eu coloco no alto, passa algum tempo depois e ele desliga o motor.
E aí você também tem opções aqui para atender ou rejeitar chamadas. Desse lado direito aqui você tem as configurações do piloto automático. Como ele tem piloto automático adaptativo, você consegue controlar a distância, ligar ou desligar. E aqui você aumenta a distância e aqui diminui. Aqui você liga, volta para a velocidade que estava. Enfim, é um volante muito completo e ainda para você aumentar ou diminuir a velocidade, ele tem algumas aletas aqui atrás do volante que você apertando você consegue ou pausar ou reproduzir a música, e do outro lado tem os mesmos comandos, mas para você avançar ou retroceder a faixa ou também mudar a fonte de áudio. Aqui ele possui a seta e também o farol alto. E aqui você tem a possibilidade de ligar os limpadores dianteiros ou traseiros ou deixar no modo automático. Aqui é a seleção das marchas, você tem que rodar. Eu vejo que muita gente não gosta, eu particularmente acho legal e traz mais sofisticação para o carro. Aqui você tem o modo de condução, aqui você tem o auto road, o 4x4 com reduzida, então é um carro sim off-road. E aqui você também tem um controle de descida, dois porta-copos, que aqui tá cheio de coisas da gravação, fone de ouvido, microfone. E aqui tem um porta-copos que ele é iluminado à noite, então eu acho muito legal. Ele também possui esse gigantesco baú aqui, que tem iluminação, acho que vocês perceberam, e também é forrado. E também tem um primeiro nível onde você pode guardar, por exemplo, os documentos do carro e alguns cartões. A gente vai dar uma olhada no capô do Cherokee. Nesse momento, não sei se vocês perceberam, mas ele ligou o motor a combustão, justamente porque a gente está bastante tempo aqui com o carro parado e ele está usando a bateria do carro. E aí, estamos falando de um motor 2.0 Hurricane, exatamente o mesmo motor equipado, por exemplo, no Jeep Compass Black Hawk. Só que em combinação temos dois motores, um em cada eixo, e é justamente essa sigla 4xe. Ele tem um motor no eixo dianteiro, outro no traseiro, que totalizam 380 cavalos. É um carro que tem um câmbio automático de 8 marchas, ZF, extremamente confiável, muito robusto. Ele leva esse SUV aqui, 0 a 100, abaixo dos 6 segundos. E eu vou mostrar para vocês, na vida real, se realmente faz isso ou faz menos. Bom, ele já possui a manta acústica aqui de excelente qualidade e possui essa borracha de vedação até aqui no capô. E também possui amortecedor, então você não precisa ficar levantando vareta. Para você fechar o capô. Então esse aqui é o Jeep Grand Cherokee 4xe. Agora eu vou levar vocês para dar uma volta no carro e também testar o 0 a 100, que eu sei que vocês estão curiosos para saber. E a gente vai fazer o 0 a 100 dele. Para isso a gente vai desativar o controle de estabilidade e tração, colocar o carro no modo esporte. Ele já acionou o motor a combustão, meio que fazer um launch control e acelerar tudo que dá. Eu quero saber a opinião de vocês. Até 600 mil reais vocês levariam esse gigantesco SUV da Jeep para casa ou levariam outras opções mais tradicionais no mercado hoje em dia? Deixa aí nos comentários para a gente saber. Não se esqueça de hypar o vídeo arrastando a aba dos comentários para a esquerda. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, até o vídeo de amanhã. Valeu e fui! Eu pensei que ia dar tempo, mas não deu. Vai ter que gravar de novo. Eu pensei que ia